Antigamente, quando eu ouvia assim, Apocalipse, dava um frio na barriga, porque ele tem um quê de mistério, né? E eu fiz um curso, deve ter 2 meses de Apocalipse. Estudei Apocalipse capítulo por capítulo. E aprendi uma coisa muito interessante em Apocalipse, que eu já compartilhei com vocês. Apocalipse não é um livro fechado, como muitos dizem. Não é um livro de tragédia. É um livro que fala da vitória de Jesus e a sua igreja. Essa é a grande mensagem do livro de Apocalipse. É lógico, até a gente saber disso, é tanta coisa que o pessoal fala, atribui tanto acontecimento ao Apocalipse, e a gente fica um pouco meio assim, meu Deus, esse livro. Não, esse livro trata da vitória de Cristo, trata da vitória do Cordeiro e da igreja. Esse livro diz respeito a mim, diz respeito a você. Apocalipse 4 está escrito assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre o trono, os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Deus fala conosco nessa noite, nos abençoe na pregação dessa palavra, aponta-nos caminho diante de tantas coisas que nós temos na nossa vida, hoje no século 21, nós estamos tão longe desse texto, tão longe de João, mas a tua palavra ela é mais atual do que o jornal que vai rodar ainda essa madrugada. Há verdades absolutas, tremendas, vívidas para as nossas vidas, e nós queremos te ouvir. Como o Senhor nos abençoou nessa manhã falando conosco, que não seja diferente agora, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode se sentar? Irmãos, você sabe que no ano 96, Domiciano estava como imperador de Roma, no ano 96. Bom, no domingo pela manhã, no dia do Senhor, João vai falar isso no capítulo de número 1, que isso foi no dia do Senhor. O dia do Senhor é sempre domingo de manhã. Domingo de manhã fala da ressurreição. Então, todas as vezes que você ouvir falar dia do Senhor, está fazendo uma referência domingo de manhã. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou domingo pela manhã. Então, num domingo pela manhã, João, que agora é pastor em Éfeso, na igreja dos Efésios, ele é tomado por Domiciano e lançado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão política em céu aberto. Geralmente, ou a maioria dos que ali estavam, eram considerados inimigos do Estado, inimigo do império. É lógico, na cosmovisão, na perspectiva do império. João está agora com a idade um pouco avançada e ele é lançado ali por causa do seu testemunho. Está lá no capítulo de número 1, no versículo de número 9. Ele diz que ele está ali por causa do testemunho da palavra. João tem uma visão ali extraordinária. A propósito, ele é o único dos apóstolos que tem uma visão extraordinária do Cristo ressurreto. Vocês sabem também que todos os apóstolos morreram pelo viés do martírio. João é o único que vai morrer de morte natural. Então, no final da sua vida, ele tem uma revelação extraordinária, o ambiente era chamado Ilha de Patmos. O Senhor se manifesta a João na Ilha de Patmos. Bom, você conhece o capítulo 1, fala dessa revelação de Jesus Cristo. O capítulo 2 começa a falar da mensagem de Jesus para a igreja. Cristo que conhece a igreja, o Cristo que traz o diagnóstico da igreja, o Senhor que aponta o caminho para a igreja, ao mesmo tempo ele se mostra como o remédio da igreja. O capítulo 2 e o capítulo 3 trata necessariamente desse tema, das 7 igrejas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e tem mais uma ou duas que eu estou fugindo do nome aqui. Chega no capítulo de número 4, João tem uma experiência fantástica. Agora a experiência dele não se dá na terra, a experiência dele se dá no céu. E eu quero me deter
nesse tema, eu quero me deter nesse acontecimento. O que está acontecendo no céu? O que João está vendo? E o que nós precisamos ter como pano de fundo? O que nós precisamos saber? Jesus quer mostrar algumas verdades no livro de Apocalipse para uma igreja. O que está acontecendo com essa igreja? Essa igreja está sendo perseguida. Essa igreja está sendo morta. Irmãos estão derramando seu sangue. Irmãos estão tendo seus bens confiscados pelo Estado. Irmãos estão tendo uma vida de desespero, uma vida de angústia, uma vida de aflição. Então, uma mensagem do Apocalipse, além de tratar da soberania de Deus, vai tratar de algumas verdades. Que verdades são essas? Com qual propósito? O que a igreja precisa saber diante das lutas? O que a igreja precisa saber diante da aflição? O que a igreja precisa saber quando todas as portas da terra estão fechadas? Bom, talvez você pode considerar no seu coração, pastor, glória a Deus, nós não estamos num ambiente de perseguição, nós estamos muito bem, nós não temos perigo de ninguém fechar essa porta, nós não temos nossos bens confiscados, está tudo jóia. Ok, glória a Deus por isso. Mas a verdade é que quando você começa a se posicionar num ambiente profissional, num ambiente acadêmico, na sociedade, você vai perceber o quanto que nós somos odiados. Não sei se você já passou por isso. É impressionante. Nós só percebemos o tanto que nós somos odiados, hostilizados, quando nós nos posicionamos. Se você quiser viver um cristianismo medíocre, meia boca, se você quer ser um crente mediano, fazer a política da boa vizinhança, ser amigo de todos, eu não estou encorajando você a criar briga, confusão, mas se você não quer se posicionar nos princípios de Deus para não chatear ninguém, você não vai ter problemas. Agora, se você se posicionar no meio acadêmico, no meio profissional, até mesmo no meio da família, e eu vou ser mais ainda, um pouco mais profundo, até no meio da igreja, até na própria igreja, talvez você vai ter ser tido como um fanático, como alguém que está puxando o saco de outro. Então, na verdade, nós não estamos vivendo ao extremo a perseguição, mas quando nós nos posicionamos, você sabe muito bem que a perseguição ela vem algumas retaliações. Pois bem, talvez ainda você não esteja vivendo isso, mas possivelmente você pode estar passando um momento difícil no que diz respeito ao seu mundo, ao seu universo, enquanto casamento, enquanto relacionamento com filho, enquanto saúde, enquanto finanças. O que o livro de Apocalipse tem a dizer para nós? Quando tudo está travado. O que o livro de Apocalipse tem a dizer para nós quando nós estamos em Piairote? Piairote significa beco sem saída. O que nós precisamos saber acerca do Cristo ressurreto? O que o céu tem a nos dizer quando nós temos todos os motivos para parar? Porque às vezes nós pensamos em parar, às vezes nós pensamos em desistir. A primeira coisa que esse livro nos mostra, no verso de número 1, é dizer assim, olha, depois dessas coisas, depois de quê? De toda essa revelação, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Bom, às vezes, o que nós pensamos? Que o céu está fechado para nós. Às vezes, irmãos, parece que o céu está de bronze, sim ou não? Você já passou por isso? Parece que a voz não alcança o céu. Parece que as nossas orações, às vezes, não passam do teto da igreja. Às vezes, em um dado momento da nossa vida, em um dado momento de aflição que nós passamos, nós imaginamos que os céus, ele está fechado. E o que a Bíblia, o que Apocalipse quer nos ensinar nesse sentido? Apocalipse quer nos ensinar que quando todas as portas da terra estão fechadas, Deus abre uma porta a partir de onde? Do céu. É o Abraão que está lá em Gênesis 22, para sacrificar o Isaac. Ele marra esse menino, eu não sei se eu estou errado, mas ele devia ter 13 anos. Significa que Abraão tinha 113, se eu não estou muito errado, até me perdoe por não trazer algo oficial. Mas quando o menino está amarrado, está tudo preparado, Deus espera ele descer o cutelo. Quando ele está para descer o cutelo, Gênesis 22, brada uma voz no 11 e no 12, diz assim, Abraão, não toque no menino. No 13 está escrito assim, Gênesis 22, 13, Moisés escreveu assim, havia um sacrifício amarrado pelo chifre no meio do mato. Quando Abraão está para descer o cutelo, Deus brada do céu, e Deus não apenas brada do céu, mas é um substituto. Deus sempre abre uma porta do céu quando todas as portas da terra estão fechadas. A gente percebe isso. Gênesis, ou melhor, dizendo, Êxodo capítulo 12, verso 40, a Bíblia diz que o povo de Deus ficou cativo. O povo de Deus ficou escravo lá no Egito, um período de 430 anos. Quanto tempo? 430. A Bíblia diz em Êxodo 12, 40,
Mas quando você pega Êxodo, capítulo 3, que Deus se revela a Moisés no monte de Deus, a Bíblia diz que Deus fala assim para Moisés: olha, eu tenho olhado atentamente. Eu gostei dessa tradução lá em casa, agora estudando à tarde. A tradução que eu estava lendo lá em casa diz assim: olha, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus conhece as nossas lutas, gente. Gente, Deus conhece a nossa aflição. Deus conhece a nossa perseguição. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus conhece a nossa impotência. Deus conhece os dias difíceis. Deus conhece os dias de deserto. E sabe de uma coisa? Deus não fica indiferente. Deus não fica distante. Deus diz assim: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho visto, eu tenho ouvido. Eu gosto dessa parte. E eu desci. Eu desci na terra para libertar o meu povo. Descer na terra é uma metáfora, obviamente, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o alfa, ele é o ômega. Deus não tem para onde ir, porque não existe nada antes dele nem depois dele. Por isso que ele é o primeiro e o derradeiro. Para onde Deus vai? Deus não tem para onde ir. Mas quando Deus diz: eu desci, chegou o tempo de favor, tempo de milagre, tempo de intervenção de Deus. E Deus diz para Moisés: eu desci, porque eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu não estou diferente, e chegou o tempo do meu povo celebrar um culto a mim, aonde? No deserto. Deus tem projeto no deserto. Lembra de Aná? Mensagem legal, aquela mensagem, né? Aquele tal de Aná. Ele achou águas termais no meio do deserto. Deus tem um projeto aí aonde não parece estar acontecendo nada, a favor do céu, quando tudo parece estar fechado. Você crê nisso? Talvez todas as portas se fecharam para você, e eu quero fazer uso dessa palavra como profeta aqui nessa noite que está pregando. Há de vir uma provisão do céu para a sua vida, meu irmão. Há de Deus abrir uma porta do alto céus para você. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Paulo está fundando a igreja dos Efésios, né? Eu já preguei isso aqui. Atos capítulo 19, ele está fundando a igreja. Acontece tanta coisa ali. Eu oro, irmãos, para que aconteça em Ouro Preto o que aconteceu lá em Atos 19. Você lembra o que aconteceu em Atos 19? Tamanho foi um avivamento ali que eles levaram todos os livros para queimar em praça pública. Muita gente se converteu. Que Deus faça acontecer em Ouro Preto o que aconteceu em Atos 19, em nome de Jesus. Certo é que Paulo estava passando um aperto naquele lugar. Aí quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 1, ele está falando o que aconteceu ali. O que aconteceu? E ele começa assim, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Aí no verso 8 ele diz assim: irmãos, não quero que vocês ignoreis as coisas que nos aconteceram lá na Ásia. Olha, fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Paulo está falando que ele passou por um momento que ele não suportava mais. Ele não suportava mais. Aí a Bíblia diz: de tal modo que da vida ele desesperou. O que é desesperar? Eu não vou mais a lugar nenhum. Esse é o fim da linha. Esse é o fim da linha. Aí ele diz assim no verso de número 9, né? Nós estamos no 8 ainda. Ele diz que em nós mesmos já tínhamos a sentença de morte. Aí diz assim: para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aí no 10 ele diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê e que por muitas pessoas nos foi feita, uma oração dirigida a Paulo, por muitos também sejam dados, graças a Deus, ao nosso respeito. O que está acontecendo ali? Paulo achou que ele ia sair dali com vida. Você está lembrado desse texto? A Bíblia diz que sobre ele já havia uma sentença de morte. Eu gosto de um comentarista que diz que Paulo parece que estava pegando certidão de óbito, colocando no bolso e dizendo adeus para a igreja dos Efésios. Mas ele diz assim: mas para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Deus naquele dia lá nos Efésios, na Ásia Menor, Deus abriu uma porta quando não parecia ter nenhuma solução, quando parecia que era o final da linha, quando parecia que não tem mais jeito, Deus fez ter jeito. A primeira coisa que nós precisamos aprender no livro de João, no livro de Apocalipse, uma igreja que está passando por aflição, uma igreja que está passando por perseguição, quando as portas da terra se fecham, a porta aberta a partir do céu, a favor de
Deus, a provisão de Deus, a intervenção de Deus. Você precisa acreditar nisso. Amém? Eu estou lembrando o Salmo 116, quando Ezequias vai escrever esse salmo, ele começa assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica. Eu amo o Senhor, Ele ouviu a minha súplica. Aí ele diz assim no verso 2, acerca disso: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Verso 3, cordéis ou laços da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Congela aí. O que está acontecendo com Ezequias? Quem é Ezequias? Rei de Judá, rei de Jerusalém. Quantos anos ele tem? 39 anos de idade. Com quantos anos ele começou a reinar? Com 25 anos. O que está acontecendo com ele aos 39 anos de idade para falar que cordéis da morte o cercaram, laços de morte o cercaram, a angústia do inferno instalou no seu coração e ele cai em tristeza e angústia? Vocês conhecem a história aqui. Ele tinha na porta da casa dele, na porta do palácio, 185 mil assírios. Aí lá no 38 ele está com um problema de úlcera, que não tinha cura na época. O profeta diz assim: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Com 39 anos de idade. Quem aqui tem 39 anos de idade? Levanta a mão, não tenha vergonha, né? Se for as meninas, não vou falar o nome. 39 anos de idade. Você imagina, com 39 anos de idade, você tem um batalhão na sua frente. Pastor, graças a Deus que esse povo não existe hoje, né? Mas, irmão, talvez é um problema financeiro, talvez é um problema de saúde, N problemas. Você já percebeu que tem hora que nós passamos mais de um problema ao mesmo tempo? Talvez você recebe um diagnóstico terrível na sua vida e ali é a sentença de morte mesmo. Aí a Bíblia diz que aos 39 anos de idade ele está caído em tristeza e angústia, com 39 anos de idade, muito novo. Aí eu gosto do verso 4, diante desse cenário diz assim: então eu invoquei o nome do Senhor. Pode, nem precisa passar mais não. O que acontece aqui? O que acontece na vida do Ezequias? Lá no capítulo 37, irmãos, diz que naquela noite que ele orou, estava tudo cercado, não havia a menor possibilidade de vitória, ele não tinha homens para a guerra, ele não tinha poder bélico, ele não tinha estratégia de guerra. A Bíblia diz que Deus enviou quem? Um anjo, e matou 185 mil assírios. Quantos anjos Deus enviou? Um anjo, quando não tinha mais esperança. A Bíblia diz que em Isaías 38, que o profeta Isaías sai, ele vira para o canto e vai orar. O que ele ora? Tem algumas coisas lá, mas a Bíblia diz que em um dado momento Deus falou para o profeta: volta e diz a Ezequias, eu estou dando ele mais 15 anos de vida. Quando tudo parecia que não tinha jeito para Ezequias, Deus envia o anjo, Deus envia a vida, Deus envia a provisão, Deus envia a providência. E eu queria encorajar você nessa noite a levantar a cabeça, meu irmão, e continuar marchando, continuar caminhando, porque pode ter fechado as portas aqui, mas Deus sempre abre porta a partir do céu. É isso que Deus está falando para João. João diz à minha igreja: decanta labassura e anda labarras. Quem pode impedir Deus? Quem pode impedir Deus? Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia: eu sou, e não há alguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Então, amado, eu não sei o tamanho da sua angústia, da sua aflição, dos seus problemas, mas uma verdade é, olha, a favor de Deus. Amém? Eu estava ontem num culto, antes de pregar, eu estava sentado naturalmente, né, no púlpito. E aí um grupo de louvor lá, esqueci o nome, foi cantar uma música tão bonita, irmãos. Eu levantei minha mão, estou assim: para mim isso aqui, não, eu quero, não, eu tomo posse desse negócio. Ô Jesus, faz na minha vida. Fico perdendo tempo em culto não, irmão. Você pode perder tempo aqui não. O que o pessoal cantou aqui? Traz isso para a sua vida. O que o pastor está pregando aqui? Seja o pregador que for, Deus, que aconteça isso na minha vida. Em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus eu profetizo. Eu acredito nessas verdades, eu acredito na tua palavra, eu levo a sério o que o Senhor está dizendo. Isso é fato, irmãos, isso é fato. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida da nossa família. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Não tem capeta, não tem inferno, não tem Domiciano, não tem Nero, não tem Constantino, não tem Faraó, não tem Nabucodonosor, não tem Artaxerxes, não tem império, não tem imperador, não tem rei, não tem política, não tem nada que pode impedir Deus de agir. Amém? Aí ele diz assim, olha, olhei e as portas estavam abertas.
De vez em quando tem um ato de fé, tá? Quando está tudo fechado, olha para cima e fala, Jesus, será que não abre a porta igual para João? Abre uma porta aí. A Bíblia diz assim, sobe para cá, e eu lhe mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Presta atenção na expressão, devem acontecer. Irmãos, nós estamos pasmos com muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, não é verdade? Muita coisa. Não só no Brasil, fora do Brasil. Pasmos, estarrecidos. Eu não sei o que está vindo por aí, não. Uma coisa eu sei, dias difíceis. Porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis. Eu não quero entrar em método político, não, tá? Não é isso. A Bíblia fala em Mateus 24 de um princípio de dores, dias difíceis. A propósito, a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12 que os que querem seguir Jesus fielmente sofrerão maiores perseguições. Quanto mais fiel formos, mais na fornalha nós passamos. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim e não dá fruto, eu corto e lanço fora. E a que dá fruto, Jesus? Eu podo, para dar mais ainda. Você lembra que quando Elias entra no cenário profético, 1 Reis capítulo 17, que ele lança uma profecia para o presidente lá de Israel, o rei na época, ele vai para um lugar chamado, alguém lembra o primeiro lugar? Querite. Significa Querite? Aparar as arestas. Ele sai de Querite e vai para uma cidade ser tratado por uma viúva, que não tinha condição de tratar nem dela mesma. Como é que é o nome da cidade? Alguém lembra? Sarepta. Significa Sarepta? Fornalha. Olha só. Mas o que acontece no capítulo de número 18? Quando ele ora, fogo cai do céu. Quando ele ora, algo extraordinário acontece. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4 ou 5, se eu não estou equivocado, mais perto do 5, que diz que aquele homem ora, 3 anos e meio não chove, depois aquele homem ora de novo e chove. As coisas que acontecem como Deus quer que acontece. Essa verdade deveria, irmãos, trazer calma ao nosso coração. João não é convidado a ir aos céus, João não é chamado para ver um aspecto cíclico da história. A história está dando volta. Não, a história não fica dando volta. Perdão aqui pela confusão na fala. João não é convidado para ver uma história sem freio, sem rumo. João não é convidado para ver uma história dirigida pelos homens. Parece que às vezes o caos está no controle. Parece ou não parece? Parece que às vezes os maus estão no controle. Eu nunca vi na história da minha vida os livros da Bíblia, profetas menores, ser tão atuais como no Brasil. Nunca vi. Parece-nos que tem hora que o caos está no comando, mas João não é convidado para subir ao céu, para ver essa história dando volta, essa história sem freio, essa história sem rumo, essa história dirigida pelos homens, mas ele é convidado para ir ao céu, para ver o que deve acontecer. Irmãos, tudo que sucederá, tudo que tem acontecido está rigorosamente escrito pelas mãos de Deus. Nada, absolutamente nada, pega Deus de surpresa. Você imaginou, irmão, se Deus é pego de surpresa? Você imaginou Deus estar sentado no trono? O que aconteceu? Não, Deus não é assim. Nós somos assim. Deus não é pego de surpresa. Talvez você está aí chorando, derramando lágrimas, indagando os céus, e faça isso mesmo, nós temos liberdade para isso. Talvez você está aí perdido, desorientado, foi pego de surpresa numa situação, mas Deus não é pego de surpresa, gente. Deus está rigorosamente governando cada detalhe da história. O livro de Apocalipse ensina-nos uma segunda verdade: o Deus que está no trono é o Deus que determina tudo o que deve acontecer. Sabe qual deveria ser a nossa oração? Senhor, ensina-me a unir aos planos do Senhor para hoje. Sabe qual deve ser a nossa oração amanhã na segunda-feira? Senhor, eu sei que é um script do céu para segunda-feira. Eu sei que é um plano eterno, um desígnio do Senhor. Ninguém pode frustrar isso. Então ajuda-me a alinhar o propósito do Senhor, a vontade do Senhor. Eu quero estar na agenda do Senhor. Jó entende isso depois de um processo muito duro. Quando ele está lá no capítulo 42, no final daquele processo, ele diz assim: olha, bem sei eu que tudo. Você sabe de fato que o seu Deus pode tudo? Uma coisa é ouvir Jó, gente. Outra coisa é ouvir eu pregando. Outra coisa é você chegar na sua casa, onde você tem liberdade, e gritar igual eu gritei aqui. Você pode gritar aqui também, não tem problema não. Só vai ficar olhando assim, mas
tá legal. Será que você já um dia falou assim para a crise, para o caos, para a dificuldade, falou assim, ó, eu sei que tudo podes. Você já afirmou isso? E que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedidos. Irmãos, apesar da história parecer estar sem freio à deriva, apesar de parecer que os homens estão aí dando as cartas, dando as suas deliberações, mas nos bastidores, assentado num alto e sublime trono, está o nosso Deus que governa tudo. Deus governa tudo. Amém? Eu quero ler isso para você. Isaías capítulo 40. Val leu isso aqui um dia desse. Olha o seu Deus. Olha o seu Deus. 40:12. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outreiros em balança? Olha a quantidade de morro que tem em Ouro Preto. A quantidade de morro que tem em Minas Gerais. Deus sabe o peso dessa terra. É isso que ele está falando aqui. Deus pesou a terra. Assustador. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou? Ó Deus, eu acho melhor o Senhor ir por aqui. Não tem. Mas às vezes a gente quer ensinar a Deus as coisas. Não tem. Olha aí. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações, Estados Unidos, Inglaterra, Coreia, Brasil, as mais imponentes, as mais importantes, as mais influentes, eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como um pó moído de balança. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Isso aqui é uma gota, ó. Foi 2. Olha como é que Deus olha para as nações. Esse é o tamanho do nosso Deus. Olha só. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Primeira Igreja Batista Nacional de Ouro Preto. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem comparareis ao seu Deus, que é o nosso Pai? Ele diz assim no verso de número 21, porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não vos notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar a nada os príncipes e toma as coisas vãs do juiz da terra. E não se planta, nem semeia, nem se arraiga na terra o seu tronco, nem se arraiga na terra, o seu tronco. Cortado, sopra sobre eles e secam-se. E um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante? Para que ele seja semelhante, diz o Senhor, diz o Santo. Levantai o alto os olhos e vedes quem criou todas essas coisas, quem produz por conta do seu exército, que a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força, pela fortaleza do seu poder, nenhuma falta. Ô irmãos, eu não sei o nome de nenhuma estrela. O pessoal dá uns nomes aí para estrela. Deus conhece todas pelo nome. Eu não sei em que momento, mas Deus, acho que de vez em quando chama as estrelas para um feedback. Deus chama as estrelas para alguma coisa. Ele chama cada uma pelo nome. Nenhuma falta. É do conhecimento de vós outros que tem mais estrelas no cosmos, na galáxia, do que grão de areia na terra. Ele conhece todas pelo nome. Meu irmão, se Deus se importa com estrela, Deus não se importa contigo. Deus não se importa com o seu amanhã. Deus não se importa com o seu futuro. Pois bem, porque dizes, ó primeira Igreja Batista, é tu, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa largo. Deus não se interessa por mim. Ah, primeira Igreja Batista Nacional de Ouro Preto, não sabes? Não ouvistes?
O eterno Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, não há esquadrinhação para o seu entendimento. Primeira Igreja Batista Nacional de Ouro Preto, Ele te dá vigor quando você está cansado, Ele multiplica as suas forças quando você não tem mais vigor. Olha, os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas Primeira Igreja Batista Nacional de Ouro Preto, para vocês que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Vocês subirão como asas, como águia. Vocês correrão e não se cansarão. Vocês caminharão e não se fatigarão. Esse é o nosso Deus que está sentado no alto e sublime trono de glória. Não tenha medo do amanhã, gente. Não tenhamos medo de 2023. Não tenhamos medo de 2024. Não tenha medo do exame que você vai fazer essa semana. Não tenha medo do diagnóstico dos homens. A chave da morte não está na mão do inferno, está nas mãos de Jesus Cristo ressurreto. Quem determina os seus dias é Deus. Pode estar todo destruído por dentro, mas se Deus não chegou a hora, não chegou a hora. Deus confunde a medicina. Amém? O seu amanhã está nas mãos do... É por isso que nós cantamos, enquanto eu bebo uma água. Porque Ele... Com essa timidez, hein? Aí foi. Com convicção agora é para você isso aí, ó. Eu sei. Que vivo está. Seu amanhã está nas mãos de Deus. É Ele que determina o nosso amanhã. Enquanto não chega amanhã, Ele diz em Mateus 6,33: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua. Basta cada dia o seu mal, o seu amanhã pertence a Deus. Irmãos, eu estou pregando talvez aqui para pessoas nessa noite, que você está com algumas coisas para resolver essa semana, algumas coisas que você vai descobrir, alguma surpresa que vai acontecer, mas entenda uma coisa: quem garante o nosso futuro é Deus, é Deus. Um comentarista diz assim, não vou arriscar falar o nome dele aqui não: não importa quão temíveis ou incontroláveis a força do mal pareçam ser na terra, elas não podem anular ou esconder o fato de que por trás do palco, Deus está governando o universo no seu trono. Deus está governando o universo no seu trono. Ele diz assim ainda: o futuro está nas mãos de Deus. Não precisamos temer. Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que sucedera no céu. A causa está no céu e o efeito se verifica sobre a terra. Irmãos, aconteceu alguma coisa nas regiões celestiais para depois acontecer aqui. E sabe qual que é a boa notícia? Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. As coisas acontecem primeiro, geradas nas regiões celestiais, e depois se materializa na terra. É por isso que o crente ora, é por isso que o crente geme, é por isso que o crente suplica, é por isso que o crente anda de joelhos, porque é uma agenda do céu para ser cumprida, e eu quero estar na agenda de Deus, eu não quero estar na agenda dos homens. Então não tema o futuro. Não tema o futuro. Nossa vida está nas mãos de Deus. Amém? Bom, a primeira verdade é o seguinte, para uma igreja perseguida e aflita: quando as portas se fecham aqui, abre porta a partir do céu. A segunda verdade é o seguinte: há um Deus que está sentado num alto e sublime trono de glória. Ele governa. Ele governa. Então, descansa. Descansa. As coisas saem do meu controle. As coisas saem do seu controle, as coisas saem do nosso controle, mas jamais as coisas saem do controle de quem? Do controle de Deus. Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo número 3, o rei fala assim: vocês dão um jeito de prostrar aí, vocês têm que adorar, vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E os meninos falaram assim, devia ser jovem, né? O rei, fica sabendo uma coisa: se nosso Deus quiser nos levar, Ele nos... Se Ele não quiser, nós não vamos nos prostrar. Irmãos, eu acho que Jesus ficou em pé lá no céu. Vou descer lá na fornalha. Esses caras aí arrebentou. Demais, que fé. Que fé.
E um comentarista diz que Deus permite até Nabucodonosor de aquecer a fornalha, mas a mão que está no termostato é a mão de Deus. É a mão de Deus. Amém? Deus não nos deixa ser provado além das nossas condições, e quando nós achamos que não damos conta, Deus abre um escape. Deus abre um escape. Como é que o escape funciona, pastor? Sabe quando acontece alguma coisa na sua vida, você fala assim, não, foi por pouco. Foi não, irmão, foi escape do céu. Não, pastor, mas assim passou muito perto, só não atingiu porque Deus enviou o livramento. É o escape de Deus. Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa, eu te revelo, se nem ter revelação, assim, do dom necessariamente dito, foi a mão de Deus. Quem aqui nunca passou por um fio? Quem aqui nunca passou por uma linha tênue? Quem nunca aqui passou, não, essa foi por pouco, foi só por pouco, irmão, porque o céu desceu na terra. Amém? Terceiro lugar, o que uma igreja perseguida precisa saber em momento de tribulação? A igreja, ela precisa saber, ela precisa entender sobre essa questão do trono de Deus. Olha o verso de número 2, verso 2. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém estava sentado nesse trono. João foi muito privilegiado, não foi, gente? Ele foi no céu antes de todo mundo. Depois, Paulo teve lá, né? Mas João teve um privilégio extraordinário. O que isso aqui, irmãos, ensina-nos? Trono é lugar de honra, autoridade e julgamento. Os comentaristas dizem que todos os tronos da terra estão sobre a jurisdição do trono do céu. Não tem nenhum trono à parte, não tem nenhum trono longe da jurisdição do trono de Deus. Deus, de fato, a partir do trono dele, ele governa sobre todo o trono. Esse Deus que está no trono é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, onde ele sairá vitorioso. Deus está sentado no trono. Já falei para vocês, das 67 passagens do Novo Testamento que aparece a palavra trono, 47 está onde? Apocalipse. De 47 palavras de trono para Apocalipse, no capítulo 4 tem 12 vezes a palavra trono. Quantas vezes? 12. Um capítulo que tem 11 versículos, tem quase um trono por versículo. Há 12 referências a trono no capítulo de número 4. Todas as orientações, ou todos os detalhes, está orientado com vista ao trono. Eu resumi aqui, eu não vou ler porque não dá tempo. Olha só. Sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. Tudo detalhado a partir do trono de Deus. A gente precisa saber dessas coisas. Tem hora que a fé parece que vai tirar férias. Tem hora que parece que a fé ela some do nosso coração. E o que nós aprendemos com isso? Passou a partir do trono, sobre o trono, ao redor do trono. Esse trono fala do símbolo da soberania inabalável de Deus. O trono é o verdadeiro centro do universo. Esse trono não está na terra, mas o trono está no céu. Por muito tempo as pessoas acharam, por muito tempo os cientistas acharam que o centro do universo era geocentro, que a terra era o centro. Alguns pensaram que o centro era heliocentro, o sol estava no centro, mas Apocalipse ensina-nos que quem está no centro não é a terra, não é o sol, quem está no centro não é o homem, quem está no centro não é a ciência, quem está no centro? Deus está no centro. O universo na Bíblia é teocêntrico. Deus está no centro. Os céus governam sobre a terra. Qual que é a mente e a vontade que governam sobre a terra? A mente e a vontade que governam sobre a terra é a mente e a vontade de Deus. Isso deveria, irmãos, fazer com que nós ficássemos tranquilos. A mente e a vontade que governa sobre a terra é a mente e a vontade de Deus. Irmão, se Deus nos entregasse aos nossos próprios desejos, nós já estávamos perdidos. É ou não é? Às vezes nós achamos sim que as coisas vão acontecer como os homens querem. Não, irmãos, a mente e a vontade que governam sobre a terra é a mente e a vontade de Deus. O Deus Todo-Poderoso vai prevalecer o que Deus quer. Vai prevalecer o que Deus quer. Nós aprendemos sobre o trono de Deus, é algo extraordinário. Para essa igreja perseguida, torturada, martirizada, essa mensagem ela é consoladora. O que, pastor? Deus está no trono. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo.
Isaías tem 18 anos de idade. Quanto tempo? 18. O rei Uzias morre, se eu não estou equivocado. Aí ele diz assim no capítulo 6, verso 1, no ano que morreu o rei Uzias, um dos melhores e maiores reis de Israel, depois de Davi, depois de Salomão. Esse cara foi fantástico, o rei Uzias. Aí Isaías entra no trono. Isaías está com 18 anos de idade. Ele diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a Bíblia diz que ele viu serafins cantando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Há uma crise na vida de Isaías, há uma crise em Israel, há uma crise ali na monarquia, mas no céu está tendo festa, porque o trono do céu não está vazio. O trono do céu não está vazio. Deus está sentado no alto e sublime trono de glória. Isso é encorajador, irmãos. Agora, João, ele não descreve Deus, né? Porque não tem como descrever Deus. O que João descreve então, se ele não está escrevendo, se não há descrição de Deus aqui necessariamente, ou do trono de Deus? Ele está descrevendo o fulgor da glória de Deus. Aí João descreve Deus como um ser absolutamente misterioso, único, singular, totalmente outro. Deus é um ser único, singular e misterioso. O que a gente vê repetidas vezes no Antigo Testamento quando Deus se manifestava para alguém? Todo mundo pensava que o quê? Eu vou morrer, eu vi Deus. Então João, para tentar falar um pouco da glória de Deus, ele usa pedras. Olha aí o versículo de número 2. E fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado no trono era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Por que João vê a glória de Deus como pedra de jaspe? Congela esse texto aí que nós vamos usar ele bastante. Primeiro, João, ele vê essa pedra. O que é jaspe? A mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. Ele está falando, Deus é assim. João vê Deus também como um diamante. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra. Eu nunca vi essa pedra, mas diz que ela é assim. Deus compara João como sardônio, cor vermelha, a mais translúcida que existe. João vê beleza, riqueza, abundância de luz, porque Deus é luz e Ele habita em luz inacessível. João compara Deus como uma pedra de jaspe. O que é jaspe? Branca. Descreve a santidade de Deus. João compara Deus como sardônio. Fala do vermelho. O que vermelho fala na Bíblia? Do juízo de Deus. Tal é Deus, na perspectiva de João, santo e justo. Não tem ninguém igual a Ele. Não tem ninguém. Puro, santo, soberano, eterno, grandioso, misericordioso, compassivo, o Deus de todo poder, o Deus de toda graça, o Deus de toda esperança, o Deus de toda consolação. Ele é único, Ele é peculiar, Ele é grande, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim. Em suma, o que João está dizendo, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: não há ninguém como Ele. Ele é único, Ele é santo, mas também Ele é justo. Deus é santo e justo, gente. Isso deveria trazer temor no nosso coração. Ele não é só santo, Ele é justo. E eu quero finalizar nessa noite dizendo o seguinte: o que João vê nesse trono? É um trono de santidade e transparência. Olha o verso de número 6, capítulo 4, verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Essa visão devia dar medo. Você encontra um ser cheio de olho, misericórdia. Mas João estava em espírito, né? E ele vê um mar de vidro. O que é o trono de Deus, então? Se o trono de Deus revela a santidade de Deus, dizendo que Deus é único, que Deus é santo, que nele não há nenhuma mancha, que ele é justo, o vermelho que está do seu juízo. O trono de Deus naturalmente vai falar dessa santidade e dessa transparência. Não dá tempo de explicar. Eu estou até comprando um livro que fala Jesus e o tabernáculo. Um dia eu vou pregar para vocês. Cada peça do tabernáculo é fantástico, apontava para Jesus. Cada coisa, gente, cada coisa. Mas o mar de vidro está em contraste com o mar de sujeira, de poluição e de pecado. O que isso ensina-nos? Para estar diante de Deus é preciso ser purificado, é preciso estar limpo para estar diante de Deus. Nós pregamos aqui nessa manhã arrependimento e restauração. Qual foi o salmo? Não mata o pastor de infarto não, gente.
Eu tenho orado para mim não morrer dessas coisas, né? É Salmo 51. Davi pede a Deus para apagar suas transgressões, para dar um banho nele no sangue de Jesus, limpar com isopo, porque ele comete transgressão, ele comete iniquidade, ele comete pecado. E ele fala lá no final do Salmo 50, diz assim: porque tu te agradarás dos sacrifícios, se a nossa vida for agradável a ti. João está aprendendo o seguinte: vocês precisam ter comunhão com Deus. Agora, para chegar no trono de Deus, vocês precisam estar limpos. Como está a sua vida? Como estão as suas vestes? O Salomão falou assim: em todo tempo sejam alva as suas vestes, e nunca falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Nós precisamos estar limpos. Você já sabe de cor, Hebreus 4,14. Olha só: visto que nós temos um grande sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como nós, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Portanto, cheguemos confiadamente ao trono da graça, para estar diante do trono de Deus, que é um trono de santidade, um trono de transparência. Nós precisamos estar purificados, nós precisamos estar limpos. Pastor, como que eu chego diante do trono de Deus? Irmão, quando você está lá na sua casa, você dobra o joelho e ora. Você que não pode ajoelhar mais, você senta na beira da cama, ou mesmo deitado, você entra nesse sentido de ambiente de oração. Nesse momento você está diante do trono. Daqui a pouquinho nós vamos orar, ou nós estamos diante do trono de Deus agora. Agora, para estar diante de Deus, precisa estar puro, precisa estar limpo, porque não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção. Então, para mantermos a comunhão com Deus, para enfrentarmos as lutas, dificuldades, as aflições, nós precisamos estar diante do trono. Mas para estar diante do trono, precisa ter uma vida santa. Santa. Uma vida santa. Parece tão retrógrado, parece tão antiquado, parece discurso do passado. Isso parece discurso do meu avô de 98 anos de idade. Vovô é um bom discurso, tá? Você que está me assistindo, é um bom discurso. Santidade convém à casa do Senhor. Pastor, como é que eu faço para ser santo? João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor, como que eu faço para ser santo? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 15, sede santo porque eu sou santo. Santo em todo o vosso procedimento. Vai contar uma piada? Você gosta de piada? Pastor, gosta daquela pimentada. Ih, o trem está feio para o seu lado. Feio para o seu lado. Deus pode ouvir sua piada? Não, pastor, você já está confundindo. Deus está lá no céu, você está enganado, meu irmão. Tem pelo menos o inferno aí, o céu também está aí. Santo em todo o vosso procedimento. A noiva que se apresentará ao cordeiro é uma noiva sem ruga, sem mácula, sem sujeira, santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Para apresentar-se diante do trono de Deus, é preciso estar limpo, é preciso estar puro, é preciso se livrar da corrupção, é preciso ter uma vida transparente, puro, porque o nosso Deus é um Deus santo. Santo. Se você não está vivendo em santidade, amado irmão, amada irmã, volte à santidade. Pastor, dá tempo? Dá tempo. Dá tempo, que se nós confessarmos nosso pecado, o Senhor, Ele é fiel e justo, não apenas para nos perdoar, mas para nos lavar no sangue de Jesus de toda iniquidade. Dá tempo, porque se nós pecarmos, nós precisamos lembrar que nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo, que intercede ao Pai por nós. Nós ouvimos nessa manhã, gente, sobre Davi, que cometeu adultério. Ele pediu a Deus para dar ele um novo coração. Ele pediu Deus para guiar os seus caminhos. Ele pediu Deus para lavá-lo, para purificá-lo. Então, em momento de perseguição, em momento de aflição, é tempo de estar diante do trono. Mas para estar diante do trono é preciso ter santidade. O que é que eu e você precisamos abrir mão hoje? Coisas, relacionamentos. Porque tem relacionamento, irmãos, que nos leva ao buraco. Tem relacionamento que acaba com a nossa vida com Deus. A gente precisa amar, precisa respeitar as pessoas, mas a gente precisa pôr limite. Quando alguém está tomando lugar de Deus, quando alguém está nos fazendo contaminar a nossa vida, nós precisamos escolher a quem servir.
Continuemos a amar, continuemos a respeitar, continuemos a estar atento, mas nós precisamos viver uma vida de santidade. Aí João diz assim: olha, eu vi um mar de vidro, e eu vi esse mar de vidro, havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, pureza, transparência, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás, santidade. Queridos, lá no céu não entrará nada contaminado. Deus não se associa com o mal. Você acha que Deus se associa com profanação? Será que nós achamos que Deus se associa com a impureza? Estou eu lá vivendo uma prática do pecado, uma vida de pecado. Oh, Deus, vai comigo nessa situação. Não, Deus não se associa. Deus não se associa. Eu não posso ter o céu de bronze para mim, eu não posso ter o céu fechado para mim. Deus abomina a corrupção, Deus abomina o mal, Deus abomina o pecado, embora Deus ama todos, Deus não ama tudo. Deus ama todos, mas Deus não ama tudo. Eu preciso nessa noite pedir a Deus, como eu preguei de manhã, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau em mim, e guia-me pela vereda da justiça. Amados irmãos, certo João chega no Apocalipse e ele termina esse capítulo assim, verso 11: digno és o Senhor de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas. Olha que legal isso aqui. E por tua vontade são e foram criadas. São e foram criadas. Deus está presente, Deus está trabalhando. Deus não passa essa tarefa para ninguém. Todas as coisas são e foram, porque Deus quer. Qual que é a grande oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, eu finalizo nessa noite dizendo o seguinte: Apocalipse é esse livro da vitória, da soberania de Deus, do triunfo de Cristo Jesus e a sua igreja. Nós não estamos caminhando perdido, nós não estamos à deriva, nós não estamos entregue à própria sorte, nós estamos indo para Nova Jerusalém, nós estamos caminhando para a eternidade, nós estamos caminhando para estar diante daquele que está sentado no trono, nós estamos caminhando para a vida eterna. E enquanto nós não estamos lá, tenhamos consciência de que, pastor? Há portas abertas no céu quando a porta da terra se fecha. Há um Deus que está sentado no alto e sublime trono de glória. Por mais que pareça que a maldade, que o caos, que os homens estão no controle, está nada. Todas as coisas vão acontecer como Deus quer. Quem garante o nosso futuro é Deus. Esse Deus, amados irmãos, que fala desse trono de 12 vezes no capítulo 4, desse Deus que o centro do universo é o Senhor, desse Deus que o céu governa a terra. É por isso que nós oramos. Desse Deus que quer de nós santidade. A santidade não é um fim em si mesmo, a santidade é uma porta pelo qual nos relacionamos com Deus. E o que é a vida eterna? Conhecimento de Deus e Jesus Cristo. João termina esse capítulo, depois de ouvir todas essas verdades. É como se ele dissesse assim: Senhor, depois que eu descobri que quando as portas do céu da terra se fecham, a porta no céu, depois que eu descobri que o Senhor está no trono e as coisas acontecem como o Senhor quer, o meu futuro pertence ao Senhor. Irmãos, pertence. Bem sei eu o pensamento que tem de vós, diz o Senhor, para dar o fim que quereis e não o mal. Depois que João descobre que o centro é Deus, que os céus governam a terra, que Ele é santo, ele diz: olha, de fato, o Senhor é muito digno. Ele vai viver uma vida de quê? De culto, uma vida de adoração, uma vida de rendição. Amém? Nós só conseguimos viver uma vida de culto em pleno caos. Nós só conseguimos viver uma vida de celebração em plena aflição quando nós sabemos dessas verdades. Quando eu sei dessa verdade, ninguém pode me calar. Ninguém pode parar o meu louvor, o meu cântico a Deus. É possível cultuar, é possível se alegrar, é possível ter uma vida de louvor a Deus em meio às crises, quando eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui cantar Jeová Jireh. Eu lembrei de um canto aqui antigo, não vou pedir para cantar para não colocar de surpresa, né? Mas tinha um canto na minha época, como se eu fosse antigo, né? Mas na minha época tinha um canto assim: ninguém pode parar o meu canto. Eu só lembro dessa parte também, vamos colocar de pé. É alguma coisa assim, né? Tem que ouvir os louvores antigos. Nós vamos cantar e nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus nessa hora. Eu queria
te convidar para ser ousado nessa noite. Quais foram portas na terra que fecharam para você? Talvez é na área da saúde. Eu queria que você orasse assim: Senhor, abra uma porta a partir do céu na área da saúde para mim. Qual foi a porta que fechou para você? Talvez o negócio está ruim financeiramente. Senhor, abra uma porta a partir do céu para mim. Qual é a sua demanda? Qual é a sua dificuldade? Ore a Deus para que uma porta se abra. Enquanto nós cantamos, João ouviu e ele viu uma porta que se abria. Talvez está tudo bem, ou talvez você tenha algumas coisas para resolver e você está com muito medo. Você está com muito medo do que vai vir amanhã. Você está com muito medo dessa conversa que você vai ter. Ontem um pastor me ligou e falou assim: preciso conversar com você pessoalmente. Irmão, acabou minha noite. Você acha que é só o pastor quando fala assim, depois passa no gabinete que eu preciso falar com você? Aí hoje eu liguei para o pastor e falei assim: o que você quer falar comigo? Amanhã você me procura. Eu preciso dormir o domingo. A gente não é assim? Eu falei: se fosse urgente, já tinha vindo aqui em casa. Quem mora perto? Não, irmãos. O que tem essa semana que está gerando angústia no seu coração? Canta lá, basurianda lá, mas quem garante o seu futuro é Deus. É Deus. Assim como eu preciso dormir e descansar no Senhor, descanse, Ele garante o seu futuro. Então, se você não precisa de uma porta aberta, eu falo: Senhor, olha, tem algumas coisas que estão me assustando essa semana, eu estou com medo, eu estou assim até ansioso, mas me ajuda a descansar, porque o Senhor é que garante o meu amanhã. Eu não consigo garantir o amanhã, eu nem tenho Ele, quem tem é o Senhor, que eu tenho é o hoje. Aí talvez você não tem nada para enfrentar essa semana, talvez a sua situação é voltar ao centro. Quem é o centro? É a terra? É o homem? É o sol? É a lua? O centro é Deus. Volta para o centro. Talvez você está muito distante de Deus e talvez por uma vida profana, pecaminosa. Peça a Jesus: Jesus, olha, me santifica hoje, me lava hoje, me purifica hoje. Eu quero ser santo, como o Senhor é santo. Eu te dei o roteiro de oração, agora você ora enquanto a gente canta. Feche seus olhos. Aleluia. Decanta lá, basura e anda lá, marras. Oh, recala basura e anda lá, marras. Canta lá, basura e anda lá, marras. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Vivo do que vejo, vivo do que creio. Prover de novo, eu creio em ti. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor não mudou, Pai. O Senhor é imutável. O Senhor que é Deus, que foi até João na ilha de Patmos. Venha no Patmos de cada um aqui nessa noite. Senhor, talvez algumas portas se fecharam para algumas pessoas que me ouvem, mas nós oramos: abre porta a partir dos céus. Como o Senhor proveu o cordeiro para Abraão e para Isaac no sacrifício, como o Senhor desceu em resposta à oração do seu povo depois de 430 anos, como o Senhor ouviu Ezequias aos 39 anos de idade e o livrou dos assírios e o livrou da úlcera da morte, dando ele 15 anos de vida. Pai, talvez este homem, essa mulher está num piairote, num beco sem saída. Eu oro para que o Senhor abra a porta da saúde, para que o Senhor traga favor sobre essa família,
para que o Senhor quebre o laço, corte a lança, coloque o carro no fogo, põe termo, coloca fim nessa guerra, nessa tribulação. Pai, talvez não há mais socorro, não há mais expediente no mundo dos homens, mas os céus a favor, e que teu filho e tua filha experimente favor do alto céus. Ah, Deus Todo-Poderoso, decanta alabassuriando alabarras, Senhor da glória. João foi chamado aos céus, não para ver uma história sem freio, uma história à deriva, não para ver uma história cíclica, repetitiva, dando voltas, mas João foi levado aos céus, para ser revelado a ele as coisas que devem acontecer. Acontece conforme a tua vontade. Pode até parecer que os homens estão na direção, até parece-nos em dados momentos que o caos está no comando, mas quem determina todas as coisas é o Senhor. Pai, que sejamos como Jó, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Pai, ajuda-nos a descansar nessa verdade. O nosso amanhã pertence a ti, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina, porque o Senhor governa. Nós temos um amanhã de bênção, nós temos um amanhã de favor e de livramento. Pai, ajuda-nos a voltar para o centro. Pai, na Bíblia, Pai, na história nós percebemos o centro é teocêntrico, é Deus, é os céus que governam sobre a terra. Que o inimigo seja desbaratado, que toda confusão caia por terra. Ah, Deus, tu és santo, tu és santo, tu és puro, tu és misterioso, tu és singular, tu és tremendo, tu és o absoluto, tu és o eterno. Não há outro Deus como o Senhor. O teu trono é trono de santidade, a tua morada é morada de santidade. Ah, Deus, é transparência. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue de Jesus agora, nos purifica, Senhor. Tenha de misericórdia de nós, se compadece de nós, Senhor. Lava-nos nessa noite, Pai eterno. Santifica o nosso espírito agora, santifica a nossa alma, santifica o nosso corpo, porque os limpos de coração verão o Senhor, os limpos de coração verão a tua face. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem misericórdia de nós, quebra as amarras, as fortalezas. Ah, Senhor, João estava passando por um momento muito difícil, a igreja estava sendo perseguida, sangue estava sendo derramado, mas naquele ambiente de perseguição ele diz: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu, decanta, alabá, surianda, alabarás, criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Não importa a luta, não importa as lágrimas, não importa, ó Deus, os desertos, os vales, nós te adoraremos, nós renderemos graças ao teu nome. Há lugar para celebração, há lugar para culto, o lugar é na presença do Senhor. Abra os nossos olhos para que, como João, não importa o ambiente onde estivermos, que nós não venhamos parar de celebrar o teu grande nome. Renova as nossas forças, Pai, renova as nossas forças, renova a nossa vida nessa hora. Nos ajuda em nome de Jesus. Cria situações ao favor da tua igreja, cria situações, ó Deus, ao favor dos teus filhos. O Senhor é aquele que está sentado sobre o globo terrestre, o Senhor é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Ah, meu Deus, todas as coisas, ó Deus, ó Senhor, irão convergir de acordo com os desígnios eternos do Senhor. Um dia nós estaremos aí, um dia nós entraremos os portais celestiais, um dia nós estaremos diante do trono santo, um dia nós estaremos diante do grande eu sou, do Todo-Poderoso. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos, ó Deus, nessa peleja, nessa caminhada. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sustenta como o Senhor sustentara o apóstolo João, sustenta cada um de nós. Seja a tua bênção, seja o teu favor, Pai. Libera saúde nessa noite, libera provisão, libera intervenção, libera favor. Desça, Deus, a causa do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Você diz: eu vou impetrar a bênção e nós vamos terminar a transmissão, depois eu vou ministrar a ceia. Mas eu faço uma pergunta para você: o que aconteceu com João depois?
Ele saiu da ilha de Patmos e voltou a pastorear a igreja. O que aconteceu com Domiciano? Ele se enforcou. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, irmãos. Amém? Deus leva e Deus traz. E é Deus que guarda. Canta lá baixo e anda lá amarras. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Você diz amém. Um beijo no coração para aqueles que estão nos assistindo. Um beijo no coração para quem vai sair antes. O que vão participar da ceia, permaneça comigo aqui, nós vamos cear. Tem um cafezinho ali ao fundo, não saia rápido. Toma um café conosco em nome de Jesus. Os irmãos da ceia podem permanecer à minha direita ou à minha esquerda.